Fala pessoal do terceiro ano, beleza? Essa aqui é a disciplina de Física Eletrostática, né? A gente está estudando aí esse semestre e essa parte agora é sobre potencial elétrico. Antes da gente entrar propriamente dito em potencial elétrico, a gente precisa entender o que a gente está estudando. A gente está estudando cargas elétricas, certo? Que estão estáticas, aparentemente, né? Tudo estático. E a gente estudou força elétrica e campo elétrico. A força elétrica é a interação entre duas ou mais cargas, certo? O campo elétrico é o campo de uma carga interagindo com outras cargas. E o potencial elétrico vai ser o potencial elétrico também de uma carga ou de várias cargas. Queria que vocês entendessem que campo elétrico e força elétrica são grandezas vetoriais, ou seja, são aquelas setinhas. Se eu tenho, por exemplo, 10 para cá e 10 para cá, dá 0. Se eu tenho 20 para cá e 10 para cá, aqui ganha com 10, certo? Isso aí são vetores, grandezas vetoriais, que vocês estudaram no primeiro ano, certo? Beleza. Campo elétrico e força elétrica são vetores. O potencial elétrico vai ser um pouco diferente. Ele é uma grandeza escalar, ou seja, só com a unidade de medida já fica bem entendido. Queria que vocês entendessem também o seguinte, quando a gente estudou força elétrica, eu tinha uma carga, aí eu tinha outra carga. Aí eu pegava essa carga aqui, por exemplo, para saber a força que essa carga faz nessa, certo? Se ela é força atrativa, se ela é força repulsiva e assim sucessivamente. No campo elétrico, eu tenho o campo dessa carga, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. E esse campo elétrico, o que acontece? Para eu descobrir o valor desse campo elétrico, eu tenho que colocar uma carga aqui, ó, uma carga de teste. Essa carga de teste ela vai ser influenciada pelo campo dessa, aí eu vou saber a força que vai acontecer aqui, e assim eu vou descobrir o campo dessa. Então, assim, a gente sempre tem que colocar uma carguinha de teste para poder descobrir o que essa carga que eu quero analisar realmente está fazendo. E para o potencial elétrico, a gente vai ter que partir desse princípio também. Mas vamos lá, vamos começar aqui o conteúdo. Já passei esse slide para vocês, então já tiveram a oportunidade de fazer uma leitura prévia. Vamos lá. A definição primeira de potencial elétrico. O que acontece no potencial elétrico? É a capacidade que um corpo energizado ele tem de realizar trabalho, ou seja, ele vai atrair ou repelir outras cargas elétricas. Por exemplo, eu tenho um corpo energizado, se ele atrair ou repelir outras cargas elétricas, vai acontecer o trabalho aí. A equação do trabalho é aquela força vezes distância, quem lembra? Trabalho igual força vezes distância e tal. Então, vai ter trabalho aí nesse potencial elétrico, certo? Ou seja, é a capacidade que esse corpo energizado ele vai ter o quê? De realizar trabalho. Com a relação ao campo elétrico, né? Por quê? Porque está envolvendo carga elétrica, se envolve carga elétrica, tem campo elétrico. Porque o campo elétrico são as linhas de campo que cada carga tem para saber a força elétrica, para a gente poder saber o potencial elétrico e assim sucessivamente, certo? E esse campo elétrico aqui ó, vai interessar o que para a gente? A capacidade dele realizar trabalho, que vai ser associada ao campo em si, ou seja, a gente vai associar a capacidade de realizar trabalho com o campo elétrico e vai independente do valor da carga Q colocado num ponto desse campo. Como eu estou te falando, tem aqui o campo elétrico da carga Qzão, que é o campo elétrico que eu quero analisar, e essa carga Q que eu vou colocar aqui, ela independe do valor dela, porque eu quero saber o resultado dessa. Só que para eu saber o resultado dessa, eu tenho que colocar essa aqui. Porque a reação que ia acontecer nessa, eu vou saber o valor dessa. Por exemplo, vamos supor que essa carga aqui é muito grande. É muito alto o valor da carga. A hora que eu colocar essa carga aqui, vai fazer uma força muito forte, certo? Muito alta. Então, é diferente. Se essa carga for uma carga pequena, a hora que eu colocar essa carguinha aqui, vai fazer uma força mais leve. Então, para eu descobrir o que essa carga representa, eu tenho que colocar uma carga Q de teste, uma carguinha Q de teste. Entendeu? Essa que é a explicação. Então, você sempre vai colocar essa carguinha Q para medir o quê? Para medir o campo, para medir o potencial e assim sucessivamente. Vamos lá. Qual que é o trabalho dessa força elétrica? Vamos pensar aqui, ó. Essas linhas aqui, ó, essas 4 linhas, são as linhas do campo elétrico. Como se aqui ó, tivesse o quê? Uma carga positiva e aqui uma negativa. Porque o campo sai da positiva e entra na negativa, não é? Então, aqui tem um campo elétrico. Do ponto A até o ponto B, tá vendo? São pontos que estão imersos no campo elétrico. Eu tenho o quê? Uma distância, ó, o D aqui. Essa carguinha Q, que é a carga de teste que eu estou colocando para saber as propriedades desse campo, nesses pontos,
ela vai sair do ponto A e vai até o ponto B. Vai ter uma força aqui, ó. Essa força é devida a esse campo, que foi produzido por outras cargas elétricas, tá vendo? Então, essa força aqui, ó, vai fazer o quê? Vai deslocar essa carga de A até B. Então, a carga Q, que é a carga de teste, ela vai andar de A até B. Então, aqui, ó, o trabalho de A até B é força vezes a distância aqui, ó. A equação que a gente tem lá desde Física 1, da mecânica, lá na dinâmica. Trabalho é sempre força vezes distância. E aqui também tem o cosseno do ângulo, mas aqui como o ângulo é 0, o cosseno de 0 é 1, a gente não coloca. A força é Q vezes E. Nas aulas passadas eu falei para vocês, né, que o campo elétrico é força dividido por carga, não é? Então, multiplicando cruzado, a força é o quê? Carga vezes o campo elétrico, certo? Então, essa força aqui, ó, eu vou substituir aqui, ó. Então, o trabalho, tá vendo aqui, ó? Trabalho é igual a força, que vale Q vezes Z, aqui, ó, Q vezes Z, vezes o D. Tá aqui, ó, Q vezes Z vezes D. Esse aqui é o trabalho de A até B. Esse aqui é a carga elétrica Q, que é essa carguinha de teste. O E é o campo elétrico, tá vendo aqui, ó, campo elétrico. E esse D aqui, ó, é a distância de A até B, certo? A distância de A até B. Para isso, para poder fazer essa análise, eu tenho que entender o que é energia potencial elétrica. Por que eu tenho que entender o que é energia potencial elétrica? Porque mais para frente aqui, ó, na definição de potencial elétrico, você vai ver que o potencial elétrico de um ponto, ele é o quê? Ele é o quociente, tá vendo aqui, ó, o quociente entre a energia potencial e a carga, tá vendo? O quociente aqui, ó, tá vendo? Então, você tem que entender primeiro o que é essa energia potencial elétrica. Ela é o quê? Ela está relacionada com essa interação por meio de um campo elétrico entre as partículas. Ou seja, vai ter o campo elétrico e vai ter o quê? As partículas. E vai acontecer o quê? Uma interação. Sendo que se essas cargas elétricas das partículas forem diferentes, a força vai ser atrativa. E se as cargas iguais, a força vai ser o quê? De repulsão. Aquele mesmo princípio que a gente já sabe. Certo? A energia potencial, que é essa carga Q, que é a carguinha de teste, ela vai adquirir ao ser colocada em um ponto P do campo, de uma carga Q fixa, ela é calculada em relação a um certo ponto de referência. Ou seja, aqui, ó, eu tenho a minha carga Q, que é uma carga fixa, que é essa carga Q aqui, ó, é a carga que produz o campo. Ela está produzindo o campo. Aí, ela está fixa. Eu vou colocar uma carguinha Q aqui, ó. Tá vendo? Essa carguinha aqui é esse Q minúsculo. É o Qzinho. Então, eu tenho o Qzão e o Qzinho. Esse Qzinho, ele está no ponto P. Ou seja, aqui no espaço é o meu ponto P. Certo? Então, eu tenho a carga Qzão e o pontinho que tem uma carga Qzinho. Certo? E eu preciso fazer uma referência, que é o referencial R. Por exemplo, vamos supor que aqui, ó, mais na frente, aqui é o meu referencial R. Então, eu tenho o Qzão, o meu ponto P, e mais na frente eu tenho o quê? Um referencial R. Certo? Aí, olha que eu colocar essa carga Qzinho nesse sistema, ela vai, por exemplo, sair de P e vai até R. Então, ela sai do ponto P e vai até o ponto R. Então, aqui, ó, eu tenho a carga Qzão fixa, eu coloco a carga Qzinho no ponto P. Devido ao campo elétrico da carga Qzão, essa carguinha Q vai sair do ponto P e vai até o ponto R. Certo? Eu tenho uma carga Qzão, pontinho P, vai até o ponto R. Fácil entender, né? Beleza. Utilizando os recursos matemáticos, o que acontece? A gente consegue entender que, aqui, ó, se o trabalho é do ponto A até o ponto B, essa força vezes essa distância aqui, ó, que é o QED, a energia potencial elétrica tem o mesmo sentido. Ou seja, eu estou saindo de um ponto e estou indo para outro. Só que eu estou saindo do ponto P e estou indo para o ponto R, tá vendo? É como se aqui fosse P e aqui fosse R. E agora eu quero entender qual que é essa energia potencial elétrica. E energia, gente, lá na definição da Física 1, ela é similarmente igual ao trabalho. Se você perguntar para qualquer físico o conceito de energia, vai ser o conceito mais difícil de se explicar. Porque energia é trabalho. E se você perguntar o que é trabalho, ele te fala, trabalho é energia. Então, acaba sendo um conceito assim, muito intrínseco. Você tem que pensar muito em variações. Energia sempre é variação, é transformação. Eu como alimento, alimento, a energia química do alimento transforma em energia mecânica, energia sonora para vocês poderem escutar, e assim sucessivamente. Então, você tem que entender que o conceito de energia é um conceito muito complexo. E energia
que seria energia? Simplesmente o trabalho. Ou seja, a energia potencial desse ponto P vai ser o quê? Vai ser o trabalho do ponto P ao ponto R. Ou seja, eu tenho a carga Qzão, eu tenho o pontinho P e eu tenho o ponto R. O trabalho do ponto P até o ponto R vai ser o quê? Vai ser a minha energia potencial do ponto P, certo? Essa é a energia potencial elétrica. Se você fizer umas operações matemáticas mais complexas, nível superior, você vai conseguir chegar nessa equação aqui, ó. Porque no nível superior, a gente considera que esse ponto R está lá no infinito. Então, é de um ponto P até o infinito. Aí você faz algumas aproximações e tudo mais. Aí você chega nessa equação aqui, certo? O K0 a gente já conhece, é a constante eletrostática. O Q é a carga Qzão. O Q é a carga de teste, a carga Qzinho. E esse D aqui, ó, é o quê? É toda essa distância, certo? Então, aqui a gente tem o quê? A energia potencial no ponto P. Ou seja, a distância aqui, ó, da carga Q até esse ponto P, né? A gente tem aqui para a equação para descobrir quanto que vale a energia potencial lá, certo? Elétrica. Então, aqui, ó, chegando na definição agora real de potencial elétrico. O que seria o potencial elétrico? Para você obter o potencial elétrico, ele é simplesmente o quociente entre a energia potencial dividido pela carguinha Q, certo? Ou seja, vamos aqui, ó, para vocês verem a teoria. Para obter o potencial elétrico de um ponto, coloca-se nele uma carga de prova Q e mede-se a energia potencial adquirida por ela. Ou seja, eu vou colocar essa carga de teste Q aqui, ó, perto da carga Qzão, e a energia potencial adquirida por ela vai fazer o quê? Vai ser desproporcional, né? Ali vai ter uma proporcionalidade entre essa energia potencial e ao valor da carga Q. Ou seja, se essa carga de teste é uma carga muito alta, vai ter uma relação. Se essa carga de teste é uma carga baixa, vai ter outra relação. Por isso que é proporcional. Então, essa energia potencial que ela armazena aqui, ó, dividido pelo valor da carga, vai me dar o quê? Vai me dar o potencial elétrico. Porque é o seguinte, essa carga Qzão, ela está aqui. Ela está aqui. Ela é que eu quero descobrir, certo? As propriedades físicas dela. Se eu colocar uma carguinha de teste, por exemplo, de 10, vai ter uma relação. Vai ter a energia potencial por 10. Se eu colocar uma carguinha de 20, vai ter energia potencial por 20. Essa energia vai mudar, porque eu estou mudando a carga que está interagindo com a outra carga. Por isso que essa divisão, esse quociente, essa proporcionalidade. Então, eu pego a energia potencial elétrica, faço a divisão dela pelo quê? Pela carguinha de teste. Porque essa carga de teste pode ser variável. Porque eu estou colocando lá para descobrir como o campo da carga Q vai comportar em relação à carguinha de teste Q. Aí, com isso, eu vou descobrir o quê? O potencial elétrico. Ou seja, o potencial elétrico nesse ponto aqui, ó, que essa carga faz. Ou seja, vai acontecer o quê? Vai ter uma energia elétrica envolvida no processo. Certo? Aí, se você pegar essa equação aqui, ó, que é a equação do potencial no ponto P, ele vai ser essa energia armazenada pela carga Q no ponto P, dividido pela carga Q, tá vendo? Aqui, ó. Essa energia no ponto P, a gente já descobriu que ela vale K0, Q sobre D, tá vendo? Olha lá, ó, K0, Q sobre D. Esse Q vai cortar, ó, tá vendo? Cortou. Então, o potencial elétrico para uma carga pontiforme Q fixa, que é nesse exemplo que a gente está fazendo aqui agora, vai ser o quê? K0, Q dividido por D, tá vendo? Ou seja, eu tenho a constante eletrostática, porque depende do meio que eu tô. Eu tenho essa distância aqui, ó. Essa distância é a distância da carga até o ponto. Se eu tenho um pontinho aqui, a distância dessa carga até esse ponto é o quê? O meu D. E esse Q aqui, ó, é o valor da carga. Então, agora, a partir de todos esses princípios matemáticos, físicos, a gente foi compreendendo, a gente consegue fazer o quê? Consegue escrever o que é o potencial elétrico para uma carga. Ou seja, agora, eu não preciso mais da minha carguinha de teste, porque eu já sei a equação dessa carga aqui. Qual que é? K0, Q sobre D, certo? Ou seja, o potencial elétrico, ele configura-se como? Como uma grandeza física escalar. Ele não é mais uma grandeza física vetorial, igual o campo elétrico e a força elétrica. Ele não é vetor, ele é um valor, ele é um valor de energia, entendeu? Ele é um valor de energia. E essa energia é medida, sabe como? Esse potencial elétrico, essa energia sobre carga elétrica, é volts. Tá vendo aqui, ó? Volts é a unidade de medida.
É a mesma unidade que tem, por exemplo, na sua tomada, 220 volts, 110 volts. Na tomada chama diferença de potencial, que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Uma unidade de energia, que é o joule, já falei para vocês, por uma unidade de carga, que é o coulomb, ou seja, joule por coulomb, tá vendo? Joule por coulomb é o volts, ou seja, volts significa joule por coulomb, ou seja, a unidade de energia que eu tenho pela carga, certo? Beleza? Bem fácil. E aqui, ó, no tópico 2, ou seja, ela já fica bem definida com apenas seu valor. Só para lembrar para vocês, na primeira aula que a gente teve, eu falei o que era grandeza física escalar e grandeza física vetorial. A vetorial, ela tem que ter intensidade, sentido e direção. A grandeza física escalar, ela já fica compreendida com o próprio valor. Por exemplo, 20 km por hora. 20 km por hora para onde? Para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Agora, por exemplo, a minha massa é de 90 kg. Aí, beleza, você já entendeu. A velocidade, você precisa de complemento, você precisa de intensidade, sentido e direção. A massa, você só precisa do valor dela. E é a mesma coisa para o potencial elétrico. Se eu te falar, o potencial elétrico nesse ponto dessa carga é 10 volts. Pronto, é 10 volts. Eu não preciso saber para onde é. Naquele ponto é 10 volts. Entendeu? É diferente. Agora, por exemplo, o campo elétrico dessa carga no ponto P é 2 newtons por coulomb. Eu te pergunto, para onde? Porque o campo elétrico eu preciso saber qual que é a orientação dele. Agora, o potencial elétrico não. O potencial elétrico é igual a massa. Nesse ponto aqui, ó, no meu corpo, tem 90 kg. Naquele ponto P tem 10 volts. Entendeu? Essa é a diferença principal. Vamos lá. Agora a gente tem o quê? O potencial elétrico de várias cargas. Ou seja, eu tenho um ponto P aqui e tenho várias cargas, tá vendo? Certo? Como o potencial elétrico ele é uma grandeza escalar, basta a gente somar os potencial dessas cargas aqui, ó, nesse ponto. Ou seja, essa carga Q1 vai ter um potencial aqui. Essa carga Q2 vai ter um potencial aqui. Essa carga Q3 vai ter um potencial aqui, ó. Então é só a gente somar. Fazer uma soma algébrica mesmo, sem vetor, sem nada. Olha lá, ó. Qual que é o potencial da carga 1? K0 Q1 sobre D1. Carga 2, K0 Q2 D2. Carga 3, K0 Q3 D3. E assim sucessivamente. Se eu tiver, por exemplo, 20 cargas, a carga 20 sobre a distância 20, K0. Sempre lembrando que essa distância aqui, ó, é a distância da carga até o ponto. Distância da carga até o ponto. Tá vendo aqui? Está representado pelo desenho. Então, vamos supor que, por exemplo, essa carga fizesse 10 volts aqui. Essa carga que fizesse 20. E essa carga aqui, ó, fizesse, por exemplo, 30. Então, ó, 10 mais 20 mais 30 vai dar quanto? Vai dar 60 volts aqui. Agora, vamos supor que essa carga aqui, ó, faz menos 30. Essa faz 20 e essa faz 10. Então, aqui, ó, 20 com menos 30 vai dar menos 10. Menos 10 com mais 10 vai dar quanto? Vai dar 0. Então, o potencial nesse ponto vai ser o quê? Vai ser nulo, vai ser 0. É uma simples soma. Só que você tem que fazer primeiro o quê? O K0, que vale 9 vezes 10 a nona, o valor da carga, que é em coulomb, e o valor da distância, que é em quê? Metros. Só isso, bem fácil. Vamos lá. Agora a gente tem que estudar o quê? A diferença desse potencial elétrico, que é a DDP, diferença de potencial elétrico. Aí vamos aqui, ó. Eu tenho uma carga Q, mesmo princípio, eu tenho a carga Q, no caso que ela é positiva. Aí eu vou ter uma carguinha Q positiva aqui, ó. Consequentemente, ela vai de A até B. A gente já estudou isso, né? Os iguais aqui, ó, se repelem. A força vai ser para a direita, vai ser para o lado de B, certo? Como essa força elétrica é conservativa, o trabalho é igual à energia potencial elétrica inicial menos a final. Ou seja, o trabalho para levar de A até B é a variação da energia. Ou seja, eu tenho uma energia potencial no ponto A. Eu tenho uma energia potencial no ponto B. Devido a quê? Devido a essa carga, certo? Vai ter um trabalho para essa carguinha de teste sair de A até B. E esse trabalho, ele é o quê? Ele é a variação da energia de A até B, certo? Ou seja, eu vou ter a energia elétrica inicial menos a final. A inicial é a de a final é a de B. Sacou a ideia? Então, vamos lá. Sendo VA o potencial elétrico de A e VB o potencial elétrico de B. Ou seja, em A eu tenho VA, em B eu tenho VB. Vamos lá. A energia potencial, a gente já não estudou que ela não é a carga vezes o potencial a carga vezes o potencial B aqui, ó. Por que aqui é A e por que aqui é B? Porque aqui, ó, é a energia elétrica aqui do ponto A, ó, do potencial, energia potencial elétrica no ponto A.
Aqui eu tenho energia potencial elétrica no ponto B. Então, aqui eu vou ter carga vezes o potencial elétrico no ponto A, carga vezes o potencial elétrico no ponto B. Aqui eu falei para vocês que é energia potencial em A menos energia potencial em B. Então, vai ficar aqui, ó, a energia potencial em A menos a energia potencial em B. Ó. Só substituir esse valor aqui e esse valor aqui. Agora, a gente coloca em evidência o quê? Tá vendo? Vai ficar VA menos o VB. Ou seja, o trabalho de A até B é o quê? É o valor da carguinha de teste vezes a diferença de potencial. Porque aqui é o seguinte, eu posso falar para você que em A tem 50, em B tem 30. Quanto que é 50 menos 30? 20. Então, a DDP ali, ó, a diferença de potencial é 20. 20 vezes o valor da carga vai me dar o trabalho. Se essa carga for uma carga muito alta, vai ser muito trabalho. Se for uma carga muito baixa, vai ser o quê? Vai ser pouco trabalho. São grandezas diretamente proporcionais. Então, aqui, ó, a diferença VA menos VB é representada por U, e denomina-se diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B, ou simplesmente a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Ou seja, o trabalho de A até B é o quê? Q vezes U, que é a diferença de potencial. Trabalho de A até B é Q vezes U, certo? Só que o seguinte, a gente tem o quê? A gente tem uma relação entre essa intensidade do campo elétrico uniforme e a DDP. Aqui, ó, nessa figura, você pode ver que eu tenho carga positiva, carga negativa. Sai da positiva e vai para a negativa, tá vendo? Certo? Isso daqui, ó, formula um campo elétrico uniforme, certo? Campo elétrico uniforme. Se eu tenho esse campo elétrico uniforme, para eu pegar um pontinho A de um pontinho B aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter o trabalho igual QED aqui, ó. De onde eu tirei essa equação? Lá do início, ó. Aqui, ó, o trabalho, ele é o quê? O trabalho da força elétrica é o quê? A carga de teste vezes o campo elétrico vezes o quê? Esse deslocamento. E agora aqui eu tenho o quê? O trabalho do ponto A até o ponto B, mesma coisa. E aqui ó, eu tenho a outra equação que eu descobri. Só que essa equação aqui, o trabalho está em termos de quê? De campo elétrico. Essa equação está em termos de quê? Da DDP. Então agora eu vou relacionar as duas, ó. Se o trabalho é o mesmo, eu posso igualar QED igual o Q aqui, ó. QED igual Q vezes U, tá vendo? O Q é a carga de teste, o E é o campo elétrico, o D é esse deslocamento, esse Qzinho aqui é o quê? Carga de teste, e o U aqui é o quê? A nossa diferença de potencial. Q corta com Q, vai ficar na equação aqui, ó, do EDU. Então, tem um macete. Sempre que a gente falar em campo elétrico uniforme, você vai lembrar do EDU, porque o EDU foi para o céu. O EDU morreu e foi para o céu. Esse céu aqui, ó, é campo elétrico uniforme, tá vendo? É um macete. Sempre que em algum exercício falar sobre campo elétrico uniforme, você lembra do EDU, porque o EDU foi para o céu. Então, aqui, ó, o campo elétrico desse sistema vezes essa distância é igual ao quê? A DDP. Então, agora eu consigo relacionar o campo elétrico com essa diferença de potencial. E a diferença de potencial, ela é o quê? Ela é o potencial elétrico num ponto e o potencial elétrico no outro ponto. Então, agora eu consigo relacionar as duas pela forma do EDU. Aí, a última parte que a gente tem aqui de teoria mesmo, seriam essas superfícies equipotenciais e esse movimento das partículas aqui, ó, energizadas no campo. A superfície equipotencial, o próprio nome já diz, é uma superfície, certo? Um plano que tem equipotenciais, tá vendo? Ou seja, equi significa igualdade, ou seja, tem potenciais iguais. Olha lá, ó, todos os pontos pertencentes às superfícies perpendiculares às linhas de força têm o quê? Tem o mesmo potencial, e são chamadas superfícies equipotenciais. Ou seja, essa carga aqui, ó, consequentemente, obviamente, ela é uma carga negativa. Por quê? Porque o campo está entrando, tá vendo? O campo está entrando. Ela é uma carga negativa. Essa aqui são o quê? As linhas de força desse campo elétrico, certo? Essas superfícies equipotenciais, que estão desenhadas em vermelho, é o seguinte. Aqui, ó, tem a mesma voltagem, tá vendo? Aqui, ó, é a mesma voltagem. E aqui, ó, é a mesma voltagem. Se eu pegar um multímetro é um aparelho que a gente mede DDP, amperagem, que é a corrente elétrica. Se a gente colocar ele aqui, vai dar, por exemplo, 10 volts. Se colocar aqui, vai dar 10 volts.
Se colocar aqui, vai dar 10 volts, 10 volts, 10 volts. Se eu pegar um amperímetro e colocar ele aqui, vai dar, por exemplo, 2 volts. Se eu colocar aqui, vai dar 2. Aqui vai dar 2, 2. Qualquer ponto em cima dessa linha vai dar 2. Então, isso significa superfície equipotencial. A uma distância da carga aqui, ó, tá vendo? Ela permanece a mesma. E é meio óbvio, por quê? A equação não é K0Q sobre D? O K0 é o mesmo para todo mundo. A carga é a mesma. Se a distância for a mesma, o que vai acontecer? O potencial vai ser o mesmo. Se o potencial é o mesmo, eu tenho o quê? Uma superfície equipotencial. Que são essas aqui, ó, as linhas. E, consequentemente, elas são o quê? Perpendiculares às linhas de força dessa carga. Aqui, essa outra equação não, essa outra figura é bastante interessante. Eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. Repara que as linhas de campo aqui, ó, elas saem da positiva e entram na negativa. E aqui, ó, eu tenho o quê? A superfície equipotencial da carga positiva. E aqui, ó, eu tenho a superfície equipotencial da carga negativa. Ou seja, em todos esses pontos aqui, ó, o potencial elétrico é o mesmo para a carga negativa. E aqui também, ó, tá vendo? Então, é basicamente isso. Superfície equipotencial, mesmo potencial elétrico. Aqui, ó, para a gente poder encerrar esse slide, a gente fala sobre movimento de partículas eletrizadas em campo elétrico uniforme. Aqui, ó, o céu, campo elétrico uniforme. O que vai acontecer? Se você colocar uma partícula eletrizada num campo, ela vai acontecer alguma coisa com ela. Ela vai acelerar, ela vai desviar, vai acontecer alguma coisa com ela. Por quê? Aqui, ó, pensa comigo. Aqui eu tenho um campo positivo e um campo negativo, certo? E aqui, ó, o meu campo está para baixo. Se você reparar a setinha, está para baixo, ó, tá vendo? E aqui também está para baixo, porque o campo sai da positiva e vai para a negativa. Essa carga está descendo, ó. Tá vendo? Então, esse campo positivo ou negativo, ele vai o quê? Ele vai ajudar essa carga, dependendo do sinal dela. Nesse caso aqui, ó, como eu tenho uma carga positiva, positivo, positivo repele, positivo, negativo atrai, não atrai? Então, essa carga vai ser puxada para baixo, tá vendo? E essa carga aqui, ó, já é um pouco diferente, porque ela é uma carga negativa e ela está interagindo com o campo elétrico aqui, certo? Aqui em cima tem positivo, aqui embaixo tem negativo, igual lá de cá. Então, consequentemente, quando essa carga for, essa velocidade, essa carga elétrica, esse corpo eletrizado foi entrando aqui no campo pelo lado esquerdo para o lado direito aqui, o que vai acontecer? As cargas positivas aqui em cima vão começar a atrair, certo? E as de baixo vão repelir. Então, o que vai acontecer? Vai fazer essa trajetória aqui, ó. Tá vendo? Então, olha lá, ó. Vamos ler a definição. Sendo o campo elétrico uniforme, a força elétrica que age na partícula ela é constante. E constante é a sua aceleração. Lembra lá? Força igual massa vezes aceleração? Isso aí. Neste caso, se a partícula se movimentar ao longo de uma linha de força, o seu movimento será uniformemente variado. Por quê? Porque vai acelerar. Você viu aqui que tem uma velocidade inicial? Como essa partícula vai puxar, vai fazer uma força, vai acelerar. Tá vendo? E se esse movimento da partícula for cruzando as linhas de campo, igual aqui, ó, tá cruzando as linhas de campo, o que vai acontecer? Ela vai ter o quê? Um movimento parabólico. Ela vai ser ou atraída ou repelida, tá vendo? Vai ser assim, ó, parabólico. Essa situação, elas são análogas ao movimento de um corpo na vizinhança da superfície terrestre e sob a ação exclusiva da gravidade. Gente, pensa comigo. Isso aqui, ó, é como se fosse uma queda livre. Eu tenho um corpo, eu solto esse corpo. Tá vendo? O campo da gravidade não está para baixo, vai atrair esse corpo. Porque os corpos, eles também têm uma força atrativa, que é a força gravitacional. Lembra disso? Então, essa matéria aqui, ó, ela é bem parecida, ou seja, análoga a esse movimento dos corpos nas vizinhanças da superfície terrestre. Por isso que tem muita teoria da conspiração, que o pessoal fala, né? Que se você souber analisar o macro, você vai analisar o micro. Ou seja, se você analisar os planetas, toda essa situação, a vida aqui de forma, vamos dizer assim, extensa, de forma grande, você vai conseguir analisar o quê? Essas partículas. Então, você pode considerar que existem mundos dentro de mundos, tudo assim, e assim, várias teorias vão surgindo, certo? Com partículas subatômicas e tudo mais. Mas esse slide aqui, ele é um slide bastante complexo, ele vem todo o conteúdo de potencial elétrico, suas definições, após você ter um conhecimento já sobre força elétrica, sobre campo elétrico. E você tem que entender que força elétrica e campo elétrico são grandezas vetoriais. Potencial é uma grandeza escalar.
E, além disso, tem que entender que a carga de teste é a carga que eu coloco no lugar ali, ó, perto de uma outra carga, para saber a reação que vai ter. A partir dessa reação, eu consigo definir essa carga. E isso vai estruturando o quê? Todo o conhecimento do potencial elétrico. Certo? Isso aí foi a teoria de potencial elétrico. Para a gente poder concretizar, tem que fazer o quê? Vários exercícios. Então, obrigado aí pela atenção, se você assistiu até o final, e é isso aí.